Fala turma, PL na área mais uma vez com mais uma pauta farmacológica, né? Diluições, o que é que a gente deve fazer, o que não devemos fazer, alguns conceitos mais complexos. Já vi muitos desses conceitos serem errados na prática, já vi muita descrição errada, já vi pessoas fazendo coisas erradas em relação às diluições. Então, hoje o meu papel com vocês vai ser exatamente consolidar um conhecimento que não deve ser feito. Porque se ele for feito, você vai ter uma série de problemas, uma série de consequências para o paciente, que pode ou não ser óbito. Assim como inutilizar a sua medicação, assim como ela não surtir o efeito adequado, tá? Porque se você faz algo que não deve ser feito, isso não é só uma iatrogenia, como é uma imperícia. Você fez algo sem saber, tá? Então, vamos nessa. Vamos falar hoje sobre esse conceito farmacológico. Farmacologicamente falando, turma, sobre diluições, o que é que não deve ser feito? Algumas medicações você tem que saber manejar, porque se você não souber manejá-las direitinho, você vai acabar cometendo um certo erro, tá certo? Deixa eu ver aqui a galera, se alguém falou no chat. Falou não. Galera, observação super importante. Sempre que eu pedir para vocês falarem no chat, sempre que eu pedir para vocês contribuírem, dar um joinha, quando eu faço alguma pergunta, isso é muito importante para a gente. É muito importante para a nossa conexão. Por quê? Quando você fala comigo, a gente fica mais ligado um com o outro. Você vai prestar mais atenção, você vai participar mais. A aula é rápida. Então, se a gente ficar aqui, cada um fazendo uma coisa diferente, não, tô aqui, mas tô olhando o Zap, tô olhando o Instagram, não funciona. Vão ser 40, 45 minutos, 50, muito intensos. E que se você prestar atenção, eu garanto que você vai sair daqui com um bocado de conceito novo que você não sabia, tá? Vamos nessa, 1, 2, 3, começando agora. Vou começar a acelerar, tá certo? Então, farmacologicamente falando, turma, em relação às diluições, o que não deve ser feito? O que é que eu não posso fazer de jeito nenhum? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Eu preciso entender a composição de algumas medicações. Eu preciso entender, basicamente, a composição das soluções que eu disponho no serviço. Vamos lá. Para resumir. Quando eu tenho, por exemplo, o plasma, que é o sangue da gente, a gente tem níveis séricos de eletrólitos. Tá aqui sódio, 135 a 145, potássio 3,5 a 5, 5, 5,5 dependendo da bibliografia, cálcio total 4,4 a 5,2, cloreto, magnésio, tudo isso. Com uma osmolaridade aí entre 290 e 303 e um pH em torno de 7,34. Você sabe que o pH do soro, ou o pH do sangue, varia entre 7,35 e 7,45, é uma média. Certo? Tranquilidade? Ok. Primeira observação que eu tenho a fazer é essa. A gente tem que tomar muito cuidado com o volume da solução que a gente vai estar infundindo no paciente em relação ao pH. Porque grande parte das soluções que a gente prescreve são soluções ácidas. Como assim, PL? Vamos lá. Soro fisiológico, quanto é o pH? Bibliograficamente, você pode ter um pH aí entre 5,5 e 6,2 do soro fisiológico. Veja que é um pH muito mais baixo do que o pH do sangue, que é 7,4. Só que, como a gente prescreve uma quantidade de soro relativamente limitada, isso não tem tanta interferência assim se você faz 500 ml até 1000 ml, mas a partir de 1500 ml, 2000, você começa a ter muita interferência disso. pH interfere na extração lá na atividade enzimática, né? Interfere na extração de oxigênio, na utilização do oxigênio através das células, interfere na saturação de oxigênio da hemoglobina, então interfere em muita coisa. Tem que tomar cuidado, tá, turma, com esse pH. A gente precisa saber também o quê? Que o soro fisiológico, ele basicamente é o quê? Sódio e cloro, que é o NaCl, com osmolaridade bem mais alta, tá? Não tão absurdamente alta, mas é mais alta, 309. O que é o principal componente aqui que a gente tem que ficar de olho? Veja, quando a gente pega o cloro, turma, deixa eu botar aqui, ó. Quando a gente pega o cloro do sangue, é de 98 a 106. Quando a gente pega o cloro do soro fisiológico e o sódio, ambos são 154 mEq. Isso quer dizer que a gente naturalmente vai estar colocando muito mais cloro
do que o essencial, do que o ideal. Se o pH do soro fisiológico é muito baixo e o cloro é muito alto, duas coisas ela vai causar. Vai causar uma acidose, se você infundir muito soro, e essa acidose vai ser hiperclorêmica porque tem mais cloro do que o que devia ter, né? Assim, pronto. PL, soro fisiológico pode gerar hipernatremia? Não. Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque o 154 mEq do soro fisiológico ele é muito perto ali dos 135 a 145 do plasma. E o volume de água, de líquido que a gente tem para diluir esse soro fisiológico é muito grande, então não causa maiores problemas não no sódio, tá certo? Tranquilo? A gente precisa lembrar disso. Outra coisa que a gente precisa lembrar do Ringer lactato, vamos lá. Primeiro, Ringer lactato de maneira geral, e olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, ó. Ringer lactato de uma maneira geral é a melhor opção que você tem para infundir fluido em termos de balanço. A PL não é o Plasma Light? É, mas Plasma Light não está tão disponível. Então, se a gente for comparar o fisiológico com o Ringer, você vai preferir o Ringer em inúmeras situações, em outras não. Mas na maioria vai preferir o Ringer, tá certo? Em situações de hipertensão intracraniana ou outras situações em que você não pode fazer uma solução mais hipotônica, você vai preferir o quê? O fisiológico. Mas de maneira geral, o Ringer cumpre missão. Basicamente, eu vou optar pelo fisiológico em hipertensão intracraniana e em paciente com vômitos incoercíveis. Aí, presta atenção. Por quê? Porque vômito eu perco HCl, ácido clorídrico. E quanto é o cloro do fisiológico? 154. Beleza? Lembrar disso daí. São conceitos mais básicos para a gente começar. O Ringer lactato tem um problema para diluir as medicações. Veja que ele tem cálcio. Veja que o Ringer lactato tem cálcio. O problema de ter cálcio é o seguinte. É que algumas medicações, se entrar em contato com o Ringer lactato, por conta do cálcio, elas vão precipitar. Eu vou falar quais são. Mas veja que você precisa conhecer isso daí. Não é qualquer medicação que dá para diluir em fisiológico, ou Ringer lactato, ou glicosado. Tá certo, turma? Outra questão importante é a osmolaridade, que o Ringer lactato é discretamente menos osmolar do que o sangue. Não é tão menos osmolar, não. Mas veja que é uma solução muito mais balanceada, né? Tem um sódio mais perto, tem um potássio que no fisiológico não tem, tem cálcio que no fisiológico não tem. Você tem um lactato que ajuda até naquele equilíbrio ácido básico, tá? Então, é uma ótima solução. A melhor mesmo é o Plasma Light, né, turma? Você vê que o Plasma Light é o padrão ouro aí dessas soluções que a gente está apresentando, mas o Plasma Light não está tão disponível assim, tá? Tranquilo. É ótimo o Plasma Light, né? Tudo dentro dos padrões, basicamente. Beleza? Galera, se você... Cadê meu rostinho? Aqui. Se você entendeu esse primeiro conceito rapidinho, essa aqui foi só a introdução, tá certo? Digita número 1 no chat. The number 1. Se você entendeu esse primeiro conceito, digite número 1. Olha aí, o Matheus, Carlos, Milena, Denise, a galera já tá participando pesado aí. Qualquer dúvida, a galera já sabe como é, né? Coloca aí a dúvida que a gente tira na hora. Beleza? Ok. Galera, a gente vai começar agora conceitos muito importantes, tá certo? Esse conceito agora que eu falei com vocês sobre soro, Ringer lactato, ele é mais inicial, ele é mais básico. Eu detalho isso mais no nosso curso, no módulo de renal, eletrólito metabólico, tem uma aula sobre distúrbio ácido básico, e lá eu detalho bem essa parte das soluções, tá certo? Mas aqui é só o inicial, bora lá. Deixa eu ver quem já entrou. Olha aí, o Gustavo Cândido. Olha a Bia aí, a mamãe do Boris. Matheus, Natan. Denise Rios, quanto tempo, hein, Denise? Tudo certo? Carlos Júnior. Vamos nessa, turma. Vamos lá. Conceito extremamente importante que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Medicações que não podem ser diluídas em soro fisiológico. Meu irmão, você já viu isso? Tem medicação, turma, que não pode ser diluída em soro fisiológico não, tá? Vamos lá. Anfotericina B, amiodarona, Bactrim e polimixina B são medicações que não podem ser diluídas em soro fisiológico. Tanto por possibilidade de cristalizar pelo pH e pela composição, quanto pela de maneira geral, estabilidade, né, da medicação quando se dilui por conta do pH e possibilidade de cristalização. Bactrim venoso não pode, amiodarona não pode, anfotericina B não pode e polimixina B também não.
Olha a dica. Os B não podem, né? Anfub e poli-B já não pode. A amiodarona, lembre-se. Galera, a amiodarona sempre dilui em glicosado. A amiodarona sempre dilui em glicosado. Repita comigo. A amiodarona sempre dilui em glicosado. Beleza? Porque assim, a pele eu vi que norepinefrina pode diluir ou não em glicosado. Tudo bem. A pele eu vi que a adrena tem gente que dilui em glicosado, tem gente que não. Tudo bem. Agora, a amiodarona não pode diluir em fisiológico. Beleza? A amiodarona só dilui em glicosado. Beleza? Ok, isso aí. Então, lembrar disso. Medicações que não podem ser diluídas em fisiológico são essas. Ei, se ligue que eu vou perguntar depois, viu? Se ligue que eu vou perguntar depois. Bora lá. Esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês rapidinho. É rapidinho. Segundo conceito. Vamos lá. Medicações que não podem ser diluídas em soro Ringer lactato. Tanto pela estabilidade, mas principalmente aqui por conta do cálcio da composição do Ringer lactato. Quando ele entra em contato com furosemida, ceftriaxona, algum aminoglicosídeo e alguns compostos que são oxalato, carbonato ou fosfato, por exemplo, fosfato de potássio. A gente tem o KCl, que é o cloreto de potássio, mas também tem o fosfato de potássio. Quando entra em contato com algum oxalato, carbonato ou fosfato, o que é que acontece? O cálcio do Ringer lactato junta com essa galera aí e precipita. Então, por exemplo, já vi casos de assim, o cara tá no Ringer lactato fazendo hidratação, vou pegar aqui ceftriaxona, o paciente tá em sepse, vou fazer a ceftriaxona aqui no paciente, pô, já tá rolando lá o Ringer, vou colocar lá mesmo. Então, puxa lá, pula, pá, joga lá no Ringer lactato. O que foi que você acabou de fazer? Você diluiu uma medicação em Ringer lactato que não deveria ser diluída em Ringer lactato. Ela deveria ser diluída em soro fisiológico. Porque em Ringer lactato ela cristaliza, certo? E aí se ela cristalizar e entrar na corrente sanguínea, você arrumou outro problema, porque você colocou um cristal na corrente sanguínea, certo? Ou você vai entupir o acesso do paciente, tá? Então, lembre-se disso daí quando vocês estiverem na prática, no plantãozinho de vocês, que vocês verem essas coisas acontecendo, lembre-se disso. Furosemida também não. Furosemida é o seguinte, de preferência, turma, água destilada, tá certo? Vai fazer furosemida em bolos, é água destilada, não dilui com soro não, tá? E compostos de oxalato, carbonato e fosfato não podem ser diluídas em Ringer lactato. Tranquilo? Ok? A gente falou de medicações que não podem ser diluídas em fisiológico, não foi? Quais são? Amiodarona, Anfub, poli-B e Bactrim. Beleza? E a gente falou agora de medicações que não podem ser diluídas em Ringer lactato. Furosemida, ceftriaxona, aminoglicosídeos e compostos de oxalato, fosfato ou carbonato. Beleza? Tranquilo. PL é muita coisa, eu sei. Tem calma, depois eu mando essa listinha para você. Mas você precisa entender os motivos, lembrar dessas medicações, se deparar com esses conceitos, porque na prática, quando você vê isso acontecendo, você vai lembrar do PL. Eita, bicho. Eu lembro que o PL falou que não dava para diluir ceftriaxona em Ringer lactato, porque cristaliza. Não é assim? Beleza. É isso aí. Próximo. Vamos lá. Medicações que não podem ser diluídas em soro glicosado, porque cristaliza também. Ó, vamos lá. Ampicilina não deve ser diluída em soro glicosado. Cefepime, imipenem, fenitoína. Essa daqui eu já vi muita galera diluir em glicosado. Galera, fenitoína em glicosado cristaliza, viu? Difenidramina, que é o dimedrim, né? Que é um antihistamínico. Daptomicina e metronidazol. PL, meu Deus do céu. Como é que eu ia saber disso na prática? Então, é difícil você por si só ter insights ou ter acesso a essas informações na prática. Mas é por isso que você está na aula do PL, para ter acesso a informações privilegiadas. E essas informações que eu estou passando para vocês, desculpe o palavrão e a expressão, mas eu me lasquei para achar, velho. Por quê? Porque eu tive que ir nas bulas das medicações, e não a bula comum, nas bulas dos profissionais de saúde. Porque se vocês não sabem,
todo medicamento tem dois tipos de bula. Tem a bula do paciente e tem a bula dos profissionais de saúde. Aí na bula dos profissionais de saúde você acha informações em relação às diluições. Então, essas informações que eu estou dando para vocês, que a gente está compartilhando aqui, deu um certo trabalho para achar. Mas é muito importante, turma, porque se a gente comete um erro desse, e esse erro tem uma consequência muito ruim para o paciente, a culpa vai ser da gente. Porque a gente vai ter feito algo errado, entende? E mesmo que a consequência do paciente não tenha sido diretamente relacionada ao nosso erro de diluição, todo mundo vai querer falar. Todo mundo vai falar, ai, doutor fulano diluiu fenitoína em glicosato, foi por isso que o paciente passou mal. Quando vê, nem foi. Mas só porque tu cometeu esse erro, a turma vai pegar no pé. Entendesse? Tu sabe como é, velho. Tu sabe. Eu sou médico, tu também é. Então tu sabe que quando a turma tem a oportunidade de pegar no nosso pé, eles pegam. Todo mundo. E fica todo mundo contra a gente. Então não vamos dar a carta na manga pra essa galera não, tá certo? Vamos fazer o que é certo e aí o resto é resto. Beleza? Tranquilo. Então, voltando porque a gente tava conversando, medicações que a gente... Ei, presta atenção, ó. Que não pode diluir em glicosado, ampicilina, cefepime, imipenem e fenitoína são as 4 principais, tá certo? Principais. Que não pode, de jeito nenhum. Tem outros, tá? Difenidramina, daptomicina, metronidazol. O que é que eu quero de você aqui? Principalmente, para não diluir fenitoína em glicosado. Se você começar... Lembrando que fenitoína não dilui glicosado, porque cristaliza. Eu, PL, já vou ficar muito feliz. Então, desse slide, por favor, você tem que lembrar de tudo. Porém, o que não pode esquecer de jeito nenhum é que fenitoína não é para diluir em glicosado. Fenitoína não é para diluir em glicosado. Beleza? Tranquilidade. Deixa eu olhar no chat. Galera! Denise diz, pergunta não que já troquei tudo. Tenha calma, Denise. Tenha calma que dá certo. Galera, até aqui tudo ok, tudo joinha, tudo em paz. Todo mundo entendeu os conceitos, sim ou não? Se você entendeu, digite sim. Por favor, ajude o PL nessa construção colaborativa. Se você entendeu, digite sim no chat. Bora, bora. Galera, ó, quando acabar a aula não sai não, que eu vou falar sobre o nosso evento Aceleração em Emergência, tá bom? Quando acabar a aula não sai, porque eu vou falar sobre aceleração em emergência. Posso enviar o link para um amigo, a Rocha? Envia aí, Felipe, o link pra galera entrar, que a aula ainda falta uns 20 minutos, a meia hora para acabar, então dá tempo ele pegar conceitos muito importantes. Galera, já que todo mundo entendeu, e já que todo mundo vai ficar até o final para saber do evento Aceleração em Emergência, eu vou continuar pra gente acabar logo o conteúdo rapidinho, mas não tão rápido que você não entenda, não é isso? Vamos lá. Então, você entendeu esses 3 conceitos. Próximo conceito. Isso daqui, meu irmão, muda de fato como tu vai conduzir. Vai mudar de fato como tu vai conduzir teus pacientes. Galera, por favor, existem medicações que elas impregnam no equipo de PVC. Olha pra mim. Existem medicações que elas impregnam no equipo de PVC. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você dilui e quando você conecta no paciente que começa a correr, começa a entrar, o primeiro volume que está entrando, as primeiras 30, 40, às vezes 50 ml de medicação que vai entrar dessa diluição, vai ficar impregnada no equipo. Ou seja, quando entrar no paciente, não vai fazer efeito porque vai ser só o soro, o resto ficou impregnado. Certo? PL, quais são essas... Ei, preste atenção. Quais são essas medicações que impregnam na equipe? E o que é que eu tenho que fazer? Preste atenção. Rapaz, isso aqui é supra-sumo, viu? Isso aqui é supra-sumo que o PL está dando para você. Preste atenção. Existem medicações que impregnam no equipo de PVC. Insulina é uma delas. Tridil, nitroglicerina, propofol e lidocaína. Lidocaína a gente não faz tanto em BIC, não. A gente faz EV direto, né? Mas propofol, nitroglicerina e insulina tem essa peculiaridade. Quando você estiver, por exemplo, diante de uma prescrição de insulina em BIC para uma cetoacidose ou nitroglicerina para uma emergência hipertensiva ou para um infarto, o que é que você vai fazer? Você vai lá fazer sua diluição. Um exemplo. PL, 100 unidades de insulina e 99 de soro lá para dar 1 unidade por ml. Beleza. O que é que eu aconselho você fazer?
pega, ao invés de diluir 100 unidades em 100 ml de soro, para 100 ml de solução, te aconselho diluir 250 unidades para 250 ml de solução final, porque tu vai desprezar 50 ml, certo? Tua concentração vai ficar a mesma. Antes tu estava diluindo 100 unidades em 100 ml, para 100 ml. Agora tu vai diluir 250 unidades para 250 ml de solução. Mas tu vai desprezar 50 ml. Por quê? Porque esses primeiros 50 ml, ele fica impregnado no equipo. Beleza? Os primeiros 50 ml fica impregnado no equipo, parte da insulina. E aí quando você desprezar 50 ml, já vai ter impregnado todo o equipo. E quando você começar no paciente, já vai realmente fazer efeito. A mesma coisa com nitroglicerina. Como nitroglicerina a gente já dilui naturalmente para 250, tu pode desprezar 30, 40 ml ali inicial e depois começar no paciente. Por quê? Porque tu imagina, vamos dar um exemplo aqui, turma. Vamos lá. Se 30 ml, presta atenção. Se eu preciso de 30 ml para desprezar em relação à impregnação da equipe e eu não desprezo, isso quer dizer que na bombolada de infusão em ml hora, se eu botar 10 ml hora, vai demorar 3 horas só para o meu equipe impregnar. Entendeu agora? Por isso que é comum, quando a gente começa insulina em BIC ou tridil, nitroglicerina em BIC, se a gente não despreza, é comum o paciente não baixar a glicemia e é comum não baixar a pressão. E aí você fica aumentando, e daqui a umas horas o paciente ou faz hipoglicemia ou faz hipotensão por conta disso. Porque você não desprezou parte do que deveria ser desprezado, porque insulina, tridil, propofol e lidocaína tem impregnação no equipo de PVC. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Aquela solução glicoinsulina que a gente faz hipercar, é de boa fazer aqui pro normal? Se é de boa fazer no equipo normal. Veja, equipo normal, quando você fala, é equipo de PVC, né? E aí, sendo de PVC, tem uma impregnação. Mas como a infusão é muito rápida, esse efeito ele é minimizado. Certo, Denise? Como a infusão é muito rápida, ele é minimizado. Mas, por exemplo, se é uma solução de insulina em BIC que você começa 3 ml hora, 4 ml hora, que é muito lento, aquele efeito de impregnação vai ser muito grande. Tanto é que a diretriz de cetoacidose, ele aconselha isso na diretriz. Lá na parte de diluição, tem falando que você deve desprezar uma parte porque é impregnado. Entendeu? Tranquilo? Lembrem-se disso, viu? Quando for diluir tridil, nitroglicerina lá, ou quando for diluir insulina, você vai lembrar do PL. Porque você vai lembrar que tem que desprezar. Beleza? Se você entendeu, digite entendi no chat. Só isso. Ajude o PL. Digite entendi. Se você entendeu essa questão da impregnação, digite entendi no chat. E aí a gente passa para o nosso próximo conceito. Olha o Gustavão, o grande Gustavo. Bora, Denise, bora, Matheus, Janina, Elisa, Natan, Thales. Denise, entendi mais ou menos. Mais ou menos não, Denise, me ajude. É o seguinte, para resumir. Insulina, tridil e propofol vai começar a infundir no paciente. Depois que você montar a solução, despreza 30 a 40 ml. Ponto. E aí só depois de desprezar você começa. Porque vai ser a impregnação e depois você começa. Beleza? Ok. Próximo slide, turma. Próximo card. Vamos lá. Medicações que não devem ser feitas em bolos venoso direto, porque senão você vai acabar tendo um problema e arrumando um problema para o paciente. Primeiro, fenitoína. Galera, vocês sabiam que fenitoína é considerada um antiarrítmico? Vocês sabiam disso? Por conta da ação dela nos canais de sódio. É considerado um antiarrítmico. Então, se tu faz um bolos muito rápido, o paciente pode ter alguma arritmia e hipotensão. Por isso que se você for ler nas diretrizes, quando o cara aconselha o quê? Quando aconselha iniciar a fenitoína, o cara tem que estar monitorizado. E esse estar monitorizado não é porque é bonitinho, não. É porque dá arritmia. Pode causar arritmia, entendeu?
Beleza? Tranquilo. Outra medicação que não pode é a vancomicina, porque tem a chance de causar uma reação muito grande, que é a síndrome do homem vermelho. É como se fosse uma reação alérgica, tá certo? Como se fosse uma reação alérgica forte. Aquelas urticárias, enfim, a pele muito avermelhada. Pode acontecer. A miodarona não deve fazer em bolos por conta de hipotensão. Se for fazer em bolos, faz em bolos lentos. Por exemplo, a PL, me ajuda, PL. Porque lá no ACLS tem dizendo que eu posso fazer 150 mg em bolos. Pode. Em bolos lentos, mas saiba que tem grande chance de dar hipotensão. Certo? Beleza, que pode. Mas vai dar hipotensão. Não é a melhor opção se o cara tá muito hipotência, entendeu? É melhor que você faça mais lento. Se você fizer em bolos direto, vai dar hipotensão. Mas a medicina tem dessas coisas, né? A medicina tem dessas coisas. Existe a diretriz e existe um conflito aí em relação aos efeitos. E aí você vai decidir o que você vai fazer. O PL, quando eu tenho que fazer a miodarona em bolos direto, eu diluo para 20 ml e é lento com força. É uns 10 minutos. É uns 10 minutos. Não é bolos direto não, certo? Demora uns 10 minutos. E cloreto de potássio, KCl, porque causa arritmia, tá, turma? Também, assim como a fenitoína, que é um antiarrítmico, assim como a miodarona, que também é um antiarrítmico, cloreto de potássio, se for feito direto, vai causar uma hipercalemia muito grande no paciente e vai predispor a arritmia. Não pode, nenhuma dessas 4 medicações, eu não quero, não posso, não podemos fazer em bolos EV direto, tá certo? Ok? Tranquilidade. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Na PCR tem indicação direto. Na PCR é direto. Na PCR é direto. Veja só, Denise, ótima observação. Na PCR é direto. Morto o cara já tá, né? Morto já tá. Se der certo, ele volta. Se não, fica do jeito que tá, né? Não é assim? Mas, isso é verdade. Ótima observação. Único que é direto, assim, a única situação que você faz direto é na PCR. Até a ACLS aconselha ali uns 10 minutos, né? O bolos. Beleza? Vamos nessa. Próximo card. Medicações que podem ser feitas, ou que não podem ser feitas intramuscular. Vamos lá. Diazepam. PL, eu já vi que o povo faz diazepam intramuscular. Então, o que o povo faz. Mas nem porque o povo faz é que deve ser feito, né? Assim, o PL vai te dizer o seguinte. Não é que é contraindicado fazer diazepam intramuscular. Pode. Só que quando você faz uma medicação intramuscular, você quer um certo efeito rápido e o diazepam não consegue proporcionar isso porque a absorção dele é errática, não é previsível. Intramuscular é melhor o midazolam, certo? Beleza? Já se tiver um acesso venoso e você tiver que fazer um benzodiazepínico, aí não tem problema fazer o diazepam não, tá? Mas, intramuscular, se for fazer, por exemplo, uma crise convulsiva, o cara convulsionou aqui, pá, eita, vamos fazer um benzodiazepínico, vai fazer o quê? Faça o midazolam intramuscular, não faça o diazepam, beleza? Porque a absorção é errática, então você não vai ter o efeito da medicação que você quer naquele momento. Outra coisa, a fenitoína não se faz intramuscular porque, além da absorção errática, pode causar necrose tecidual. Cloreto de potássio também, né, turma? Não se faz cloreto de potássio intramuscular e nem propofol, tá certo? São essas 4 medicações que você não pode fazer intramuscular. Lembrar da dica do PL, assim. Eu sei que isso é bem primário, mas se lá na medicação, você pegou a medicação, aí tem escrito assim, uso endovenoso. Bom, meu irmão, se tem uso endovenoso, é porque só é para usar endovenoso. Entendeu agora? Porque se fosse para usar intramuscular, ele ia estar dizendo assim, uso EV/IM. Certo? O que é que eu vejo? Eu já vi anestesista fazendo isso, velho. Eu já vi o cara pegar um profenid intramuscular e colocar dentro do soro. Veja. Na ampola de profenid tem dizendo assim, uso intramuscular. Aí você bota no soro. Pode dar certo? Vai ter diferença? Não sei. Mas a questão não é se vai dar certo ou não. A questão é que está escrito que é uso intramuscular. E profenid tem a ampola intramuscular e tem a ampola intravenosa. Se fosse a mesma coisa, galera, as duas coisas iam ser uma só, não é não? Veja, a pele, depois o PL é chato, é não, pô. É porque se tem duas ampolas, vê.
uma é intramuscular, outra é intravenosa, e tu faz as duas do mesmo jeito, tu não tá sendo prudente. Tu entende? Não é questão de dar certo ou não, é questão de prudência mesmo. Se não é para fazer intramuscular ou intravenosa e tu faz, tu tá errado. Independente do desfecho, entende? A gente não pode normalizar uma coisa que não deve ser feita. E é isso que eu tô fazendo. Tipo assim, veja, diazepam, fenitoína, essas medicações não devem ser feitas, não podem ser feitas intramuscular. A pele eu já vi que faz diazepam intramuscular, faz, mas não vai ter o efeito que é pra ter, certo? Tranquilo, turma. Então, a gente tem que estar de olho nisso daí. PLA Argentina usa muito diazepam M contra as medicações em caso de dor. Não é ideal. Não é ideal, Janina. Não é ideal. Usar diazepam contra as medicações em caso de dor não é ideal. Não é tão bom assim porque a absorção é realmente errática, entendeu? A não ser que na Argentina tenha uma formulação que seja validada com a melhor absorção para isso. Beleza. Mas aqui no Brasil e na maioria dos locais, o diazepam, ele não é tão bom para ser feito intramuscular, não. Agora, endovenoso é ótimo, viu? Endovenoso é o top 1 que eu acho. Quando eu tenho um paciente em crise convulsiva, que eu tenho uma opção de fazer um diazepam ou midazolam, eu faço o diazepam. Que tem um efeito mais prolongado, né? Digamos assim. Um efeito mais prolongado. Corro menos risco de dar uma depressão respiratória no paciente. Porque, por exemplo, se eu errar a mão no diazepam, ele não vai apagar o paciente de uma hora para outra como o midazolam faz, entende? Midazolam, se tu errar a mão, esqueça, velho, o cara vai apagar mesmo, entendeu? Porque o pico de ação é muito alto, é muito rápido. E aí não dá tempo de você se organizar. Se você errar a mão no diazepam, ele vai rebaixando ali e tudo, entende? Dá mais tempo. Por isso que eu prefiro o diazepam também. Beleza? Voltando para o nosso slide. Conceitos farmacológicos. Outro conceito, tem medicação que não pode ser feita subcutânea, tá? Antibiótico de maneira geral, não pode ser feito subcutâneo. Lógico que tem alguns que você pode fazer por hipodermóclise, tá, turma? Existe sim alguns. Mas aqui é uma maneira geral. Fenitoína não pode fazer subcutâneo. Diclofenaco e nem cloreto de potássio. Por motivo óbvio, causa necrose tecidual, tá, turma? Pronto, diclofenaco. Vamos lá. Outra coisa. Se você pegar as ampolas de diclofenaco, vai ter lá assim, uso intramuscular. Ponto. Se você pegar a ampola de clorpromazina, vai estar escrito assim, uso intramuscular. Ponto. Ah, não, porque eu vi que dá pra fazer endovenoso. Então, o dá pra fazer é muita forçação de barra, tá certo? Vamos fazer o certinho? Pra não dar errado, né, turma? Vamos inventar a moda, não? Beleza? Então, diclofenaco, que é a Voltaren, ela é intramuscular. É intramuscular. Não tem negócio de fazer na veia, não. É intramuscular, beleza? Tranquilidade. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, vamos nessa. Bola pra frente. Medicações que precisam ficar refrigeradas. Olha aqui. Rocurônio, vacinas, insulina e anfotericina B. Galera, insulina acho que é óbvio. A maioria das pessoas sabe que insulina tem que ficar refrigerada, mas rocurônio, eu já peguei em alguns plantões, em alguns locais que eu fui, o rocurônio dentro do carrinho de parada. E o carrinho de parada não era refrigerado. Então veja, se você tem uma medicação que é o rocurônio, por exemplo, que tem que ficar refrigerado, que tem que ficar na geladeirazinha, no freezer, no armáriozinho lá, e não está no armário, no freezer, isso quer dizer que quando você for fazer no paciente, não vai funcionar. E é um bloqueador. Veja, você vai usar rocurônio numa situação extremamente crítica. E se não estiver refrigerado, ele não vai funcionar. Eu já vi várias vezes, em vários locais, rocurônio no carrinho de parada. Não é para ficar no carrinho de parada. Rocurônio fica na geladeira, certo? Ou no freezer, enfim, no frigobar, o que tiver. Junto de vacina e junto de insulina. Beleza? Tranquilidade. E anfotericina B também, tá, turma? Tudo junto aí. Isso aqui tem que ficar de olho, porque de vez em quando a gente pega uns casos de rocurônio fora da geladeira. É uma medicação relativamente um pouquinho mais cara para a gente estar instruindo dessa forma o armazenamento inadequado, né, turma? Importância da galera da farmácia aí atuante. Vamos lá. Medicações que precisam de uso imediato. Eu já vou falar para você, ó. É o seguinte, de maneira geral. Droga vasoativa. Cardiofármacos, de maneira geral. E antibióticos. Diluiu, usa.
Tem deles que não tem nem estabilidade de 24 horas. Então é uso imediato, tá? O que é uso imediato de maneira geral, PL? Adrenalina diluída, noradrenalina diluída, nipride diluído, reconstituído já, né? E meropenem reconstituído. Essas 4 aqui, meu irmão, diluiu nora, diluiu adrena, ou reconstituiu meropenem ou nipride, nitroprusiato, tem que usar. Não dá para reconstituir e deixar de lado. PL, o que é reconstituir? É o seguinte. Você já viu que tem medicação que vem em ampolinha, que você quebra, e aí lá tem o líquido. E você já viu que tem medicação que vem num frasco ampola, que é um pó. O frasco ampola é aquele que tem, você coloca a agulha lá para injetar uma água e reconstituir. Reconstituir significa você diluir o pó que tem dentro do frasco ampola. Então, por exemplo, o meropenem, por exemplo, o nipride, quando você reconstitui ele, você tem que usar logo. Porque se você reconstituir e deixar de lado ali, ele vai perder as propriedades e não vai surtir o efeito que você queria que ele surtisse, tá? Beleza? Tranquilidade. Outra informação importante. Medicamentos fotossensíveis. Entenda fotossensível como medicação que precisa de armazenamento para medicação fotossensível, ou seja, cobrir o sorinho que está diluído, e equipo para medicação fotossensível. Se você for mais a fundo, você vai perceber que dessas medicações que eu vou apresentar, preste atenção, tem medicação que precisa só do equipo fotossensível e tem medicação que precisa só de cobrir o sorinho lá que ela está diluído, do recipiente para a medicação fotossensível. O que é que eu, PL, faço? Eu não perco meu tempo decorando qual precisa de um, qual precisa de outro. Eu junto tudo no mesmo bolo. Para mim, adrenalina, dopamina, dolbuta e amiodarona são medicações fotossensíveis. Precisa de equipo e precisa de armazenamento para medicações fotossensíveis. Questionável é a norepinefrina, que em alguns locais eu vi que é fotossensível. Em alguns outros locais eu vi que não precisa de equipo para medicação nem de armazenamento fotossensível. O que é que eu faço? Eu, PL, eu utilizo equipo e medicações para equipo e armazenamento para medicação fotossensível com norepinefrina também, certo? Já é uma rotina, eu acho que da enfermagem também. Tranquilo? Beleza? Então lembrar disso aqui, ó. Adrena, dolbuta, dopamina e amiodarona, equipo fotossensível, equipo e armazenamento. Beleza, turma? Tranquilidade? Galera, eu sei que a cabeça deve estar desse tamanho agora, com um bocado de informação. Tenha calma. Não se aperreie não, porque eu, o PL, vou te ajudar. Vou te mandar depois esse texto lá no nosso grupão, tá certo? No nosso grupão gratuito e também no grupo VIP, tá? Não se preocupa. Galera, se até aqui você está entendendo, digite OK. Bora, bora. Se até aqui você está entendendo, digite OK. Digite OK. Beleza? Se até aqui você está entendendo, digite. É isso aí, Elisa. Elisa, tudo em paz? Tudo certinho? Eu nem sei se eu falei contigo já. Tudo em paz? Já acabou? Já está com o CRM na mão. Positivado, a carteira verdinha. Aí tá certo, é uma felicidade, né? Tá pertinho de formar, Elisa. Beleza, vamos embora. Janina, Denise, Carlos. Já tô com o CRM, mas o plantão ainda não fui. Jesus. Eita. Parou. Já tá com o CRM na mão. Eita, o pessoal da família já tá pedindo uma receitinha. Eita, Elisa, aproveitar que tu tá... Menino, tu já é doutora, né? Tem como tu me passar aqui esse remédio aqui? Não é não? O pessoal aperreia, não é não? Elisa, peguei dia 19. Até receita azul aí, não disse? A galera pede. Oxi, mas meu Deus do céu, quem não pede? Oxi. Sim, vamos voltar, turma, rapidinho. Ó, vamos lá. Galera, outra situação é a seguinte. Tem medicação que vai precisar de acesso venoso central para ser infundido. Por quê? Porque se você infunde essas medicações em periférico, pode ter uma série de efeitos colaterais. E geralmente a gente aconselha infundir em acesso central medicações que causam muita necrose se extravasar, ou medicações que são hipertônicas, certo? Medicações ou substâncias.
Então, o que é que a gente aconselha? Qual seriam as indicações de medicações que precisa de acesso venoso central? Vasopressores, de maneira geral, em infusão contínua. Por exemplo, adrenalina em BIC, norepinefrina em BIC, dopamina em BIC, vasopressina, que é em crise, em BIC. Paciente que está em uso de NPT, lembrar que a via da NPT tem que ser exclusiva. E é aconselhável que, por exemplo, o paciente vai fazer uma hemotransfusão, é aconselhável que seja em acesso venoso central. Não é obrigação, não é obrigatório, mas é aconselhável que em caso de hemotransfusão, solução hipertônica, por exemplo, vai repor um potássio, vai repor um sódio, é aconselhável que se faça em central. E quimioterapia também, tudo isso, tá certo, turma? Mas o que é teoricamente obrigatório é vasopressores, infusão contínua e nutrição parenteral. Isso é obrigatório, tá certo, turma? Realmente precisa, tá? De acesso venoso central. E é aconselhável que hemotransfusão, soluções hipertônicas, como por exemplo, reposição eletrolítica, principalmente de potássio e de sódio, e quimioterápicos, tá? É aconselhável que seja em acesso venoso central. Beleza, turma? Tranquilidade. É o seguinte, acabamos a nossa aula de hoje, eu vou falar